Apresentação do trabalho de português sobre o modernismo na terceira fase. O modernismo no Brasil teve como marca inicial a Semana da Arte Moderna, em 1922, momento marcado pela efervescência de novas ideias e modelos. Lembre-se que o modernismo foi um movimento cultural, artístico e literário da primeira metade do século XX. Tinha como objetivo romper a estética tradicional e se libertar dos paradigmas e das regras sobre como fazer a arte que prevaleciam no momento. O modernismo no Brasil eclodiu como um movimento que prezava pela independência cultural, pela valorização da cultura cotidiana brasileira, adotando a simplificação da linguagem popular. Da indústria crescente, foi o palco da arte revolucionária de Mário Oswaldo Bandeira, Tarsila da Villa-Lobos e outros artistas do barulho. Terceira fase do modernismo. A terceira geração modernista, terceira fase do modernismo ou fase pós-modernista, representa o último momento do movimento modernista no Brasil. Também chamada de Geração 45, a última fase do modernismo começa em 1945 e se estende até 1980. Alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo na década de 1960. Outros ainda afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. Os escritores desse período possuem uma atitude mais formal em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade, desenvolvido na semana de 1922. Contexto histórico. O momento em que surge a terceira geração modernista no Brasil é o período menos conturbado em relação às outras duas gerações, ou seja, é a fase de redemocratização do país, visto em que em 1945 termina o Estado Novo, 1937 a 1945, que foram implantados pela ditadura de Getúlio Vargas. Em nível mundial, o ano de 1945 é também o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Entretanto, tem início a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Bom, as principais características da terceira geração modernista foi o passadismo, a oposição da liberdade formal, o realismo fantástico, o retorno à forma poética, a influência do parnasianismo e do simbolismo, o regionalismo universal, a temática social e humana e a linguagem mais objetiva. Tipos de prosa. Prosa modernista. Lembre-se que o modernismo no Brasil está dividido em 3 gerações, sendo a prosa o tipo de texto mais explorado na terceira fase. De tal modo, os tipos de prosa do período são classificados segundo a sua temática. A prosa urbana. A principal característica da prosa urbana é sua ambientação nos espaços das cidades em detrimento do campo e do espaço agrário. Desse estilo destaca-se a escritora Lígia Fagundes Telles. Prosa regionalista. A prosa regionalista absorve, por outro lado, aspectos do campo, da vida agrária, da fala colonial e regionalista, por exemplo, na obra de Guimarães Rosa. Por sua vez, a prosa intimista é determinada pela exploração de temas humanos e, portanto, é mais íntima, psicológica e subjetiva. Esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. Um pouco sobre os principais autores e suas principais obras, tendo como primeiramente João Cabral de Melo Neto, que nasceu em 1920 e morreu em 1999. Conhecido como poeta engenheiro, João se destacou na prosa e na poesia, pelo seu rigor estético, apresentando suas principais obras, que seriam Pedra do Sono, O Engenheiro e Morte e Vida Severina. Uma autora muito famosa é a Clarice Lispector, que nasceu em 1920 e veio a falecer em 1977. Ela se destacou na prosa e na poesia, com um caráter lírico e intimista, tendo como suas principais obras Perto do Coração Selvagem, A Cidade Cinteada, Paixão segundo GH e A Hora da Estrela. Outro autor muito famoso seria João Guimarães da Rosa, que nasceu em 1908 e veio a falecer em 1967. Foi um dos maiores poetas do Brasil, sem dúvida,
sendo que a maioria de suas obras são ambientadas no sertão. Destacam-se como suas obras A Sagrana, Corpo de Baile, Grande Sertão e Primeira Histórias. Outro autor seria o Ariano Suassuna, que nasceu em 1927 e morreu em 2014. Defensor da cultura popular brasileira, Suassuna escreveu romances, peças de teatro e poesias, dos quais se destacavam O Homem de Bairro, autor de João da Cruz, O Rico Avereiro, e o último foi o autor O Alto da Compadecida. Tendo mais uma mulher como destaque, a Lígia Fagundes Telles, que nasceu em 1923 e vive até hoje, com seus 97 anos. Ela escreveu romances, contos e poesias, sendo uma das suas principais marcas a exploração psicológica dos personagens em suas obras. Suas obras principais foram Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, Antes do Baile Verde e As Meninas.